Se você quer investir em hotéis, você mandou suas dúvidas aqui no canal, pediu muito esse vídeo, então ó, o seu pedido foi realizado. Fica com a gente. Bom, se você está chegando aqui agora, eu sou Thaís, ele é o Manuel. Esse aqui é o Papo Empreendedor, que é o programa que a gente fala sobre empreendedorismo. E se pareceu meio confuso esse canal, é isso mesmo, tá? É que a gente fala sobre todos os assuntos que a gente gosta. E aí tem vídeos que são sobre empreendedorismo, como você já sabe, e tem vídeos tipo esse aqui, ó. Então, assim, é pra você chegar e ficar à vontade, viu? Fique à vontade com o nosso conteúdo, porque a gente é isso mesmo. Manuel aqui cuida da nossa filmagem, mas hoje nós vamos também mostrar coisas aqui nas redondezas, que vão virar outros vídeos. Então fica com a gente até o final, que vocês vão entender exatamente como funciona e como você escolhe uma propriedade para você comprar quando a gente está falando sobre investimento em hotéis. Bom, vou sentar aqui, tá? Quero saber o seguinte, você já parou pra pensar que investir em hotel pode ser uma boa ideia? Olha aí, a gente já falou sobre isso em algum vídeo mais pra trás. A gente foi no Fazano, pô. A gente foi no Fazano. É isso, a gente vai colocar no card aqui o primeiro vídeo que a gente falava sobre investimento em hotéis. Mas esse daqui é bem diferente. Vocês vão gostar mais porque a Lilian, que é especialista nesse assunto, já trabalha com isso há quase 20 anos, a gente vai conferir essa informação, vai aparecer aqui, ó, a quantidade de anos certinho. Ela vai falar sobre tudo. Tudo mesmo. Que bacana, a gente trouxe uma especialista. Na verdade, ela nos convidou para fazer esse vídeo aqui e mostrar mais para vocês sobre esse tipo de investimento. Então, cara, é muito bacana. Muito o papo bacana. Vai ser bem esclarecedor para quem quer botar Vai ser esclarecedor para quem é corretor. Isso, e para quem quer investir. Porque assim, se você chega e pensa logo em comprar um imóvel para morar, aqui a gente vai desconstruir todas essas suas ideias. Vamos começar esse bate-papo. Tchau, tchau. Lilian, eu falei no vídeo que você tinha quase 20 anos de profissão. Eu queria que você contasse pro pessoal quantos anos de profissão você tem. Porque, gente, eu cometi um gafe, não são quase 20. Conta pro pessoal, Lilian. Então, na verdade, Thaís, tudo bem com você? Tudo bom? Eu tenho 25 anos. Esse ano eu fiz 25 anos, porque meu filho tem 26, então eu faço a conta certinha. Faz a conta, não perde a conta. Não perco a conta. Tá vendo, gente? Lilian entende desse assunto, tá? Então, assim, vocês deixaram várias dúvidas lá no nosso canal. Eu tô com todas elas anotadas aqui, a gente vai passar por todas as dúvidas e vamos um pouquinho mais além. Então, calma, fica aqui com a gente, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa aquele comentário bonito, tá? E, ó, vamos aproveitar para curtir esse vídeo, porque se você tá afim de fazer um investimento, agora é a hora de tirar todas as dúvidas. E se você não viu nosso vídeo anterior, a gente esteve no Fazano, é só você clicar aqui em cima ou aqui em cima e você vai parar lá no vídeo. Por que eu tô falando isso? Porque é legal você assistir duas perspectivas diferentes. Então, assim, aqui a gente está para falar de um outro tipo de investimento que é no mesmo mercado, porém funciona de outra forma. Então, assim, assiste o vídeo do Fazano, assiste esse aqui e aí tira suas próprias conclusões. Se precisar, você procura a Lilian, que a Lilian vai te ajudar. Lilian, queria saber o seguinte, a gente tava, né, lá na suíte do Nobile, né, e assim, como é que funciona o sistema de lá do Nobile? Só para as pessoas entenderem, porque eu já falei no outro vídeo que é diferente de hotel para hotel. Exatamente. No Nobile, eu até marquei para você conhecer, porque te dá duas opções. Você pode comprar uma unidade no pool, que faz parte do pool hoteleiro, ou uma unidade fora do pool, se você quiser morar, ou se você quiser alugar. Então, você tem essas duas possibilidades. Não são todos os prédios de São Paulo, todos os hotéis que te permitem isso. Tá? Então, por exemplo, Holiday Inn você não pode, é 100% hotel. 100% hotel. Ibis também, né? Ibis também, não são condotéis. Condotéis. Então são unidades individuais, cada um tem seu proprietário, é pulverizado, porém você faz parte do rendimento total do hotel.
E aí, uma dúvida que veio, e esse aqui eu nem falei o nome da pessoa porque surgiu essa dúvida mais de uma vez. Como é que funciona com relação ao condomínio? As pessoas que compram pagam o condomínio? Então, quando você está no pool, você não paga o condomínio. Porém, faz parte. Então, você imagina que tem um total... Você não paga o boletinho separado, né? Mas tá ali no meio. Exato. Você recebe o valor líquido na sua conta, descontado já condomínio, IPTU, conta de luz, manutenção, nada disso vem para você. Então você não vai ter essa dor de cabeça. Porque a gestão é da bandeira. Isso. Então você vai receber o crédito líquido na sua conta. Tá? Então você não vai saber se algum hóspede se hospedou na sua unidade e de repente quebrou tudo. Que não é o que acontece quando você compra um apartamento, né, gente? Quando você compra um apartamento, você tem que lidar mais ou menos com aquela situação ali. No caso do hoteleiro, não. Exatamente. Então, se o seu apartamento ficou vago, não, independente, né? Você não vai ficar sabendo disso. Não vai ter essa preocupação, essa dor de cabeça. Então, às vezes a pessoa mora fora de São Paulo, fora do país, ou mesmo aqui em São Paulo. Ela não quer administrar mais inquilino, ela vai comprar uma unidade. Essa seria uma opção magnífica para mim, inclusive. Pena que já fiz um investimento. Mas assim, no futuro, quem sabe, né? Lilian me mostrou já algumas coisas. Então, de repente, quem sabe no futuro a gente não faz aí, não dá um passinho à frente. E aí, para quem não está no pool hoteleiro, a pessoa tem a opção de sair do pool e depois voltar para o pool? Como é que funciona essa história? Não deve ser uma coisa simples. Exato. Quando você está no pool e você quer sair do pool, se o prédio, a bandeira te permite isso, o contrato com a administradora te permite isso, você vai mandar uma carta informando, olha, eu preciso do meu imóvel, eles vão te dar uma data. Digamos, no próximo dia 1º, seu imóvel vai estar disponível, conforme a ocupação, as reservas que eles já fizeram. Então, eles vão te dar um prazo. A partir do momento, saiu no dia 1º daquele mês, a partir dali, você vai fazer uma vistoria, receber o imóvel, vai pagar o condomínio IPTU, aí corre tudo por sua conta. E você pode também alterar a decoração, né? Se for o caso. Naquele caso de lá, né? Você pode alterar a decoração. Tem gente que mora lá, não tem? Tem. Depois que você tirou do pool, não faz parte mais, então você pode modificar, fazer a decoração que você achar melhor. Porém, se você um dia tiver vontade de voltar para o pool, você precisa fazer a adequação. Se eles permitirem. E aí, gente, aí é que a porca torce o rabo, entendeu? Porque você tem que pagar uma nova decoração, você tem que adequar tudo à identidade visual do hotel. Então, não é tão simples assim, porque você imagina, não seria justo, né? Para você que está a fim de fazer um investimento, não seria justo que as pessoas saíssem do pool quando fosse desvantajoso, existe essa palavra? Acho que sim, né? Desvantajoso. E quando fosse vantajoso, voltasse. Então não é tão simples assim. Você tem que, para voltar também, tem uma regra para voltar, né? Que tem uma ocupação mínima, não é isso? Isso. No contrato também com a rede hoteleira, eles colocam, quando você sai do pool, para aceitar novas unidades no pool, precisa ter uma ocupação mínima necessária. Para fazer sentido aquilo. Exato, porque você já tem uma quantidade X de apartamento, você precisa dividir o rendimento. Se não tem uma ocupação tão boa, então não compensa você colocar novas unidades para dividir. Sim. Agora, quando a ocupação está muito alta, é muito interessante, às vezes eles até entram em contato com os proprietários que estão fora do pool e perguntam se querem voltar. Legal, legal. E aí assim, entendendo, né? Saiu do pool, é tudo por sua conta. Você que administra a ocupação, você administra tudo. Na verdade, é uma unidade que fica dentro de um hotel, né? De um prédio, mas ela não é. Vamos supor, você não pode entrar no Booking para reservar, entendeu? É mais ou menos isso, né? Você não entra lá e reserva um quarto do hotel. Você vai reservar direto com o proprietário ou com uma empresa que trata desse assunto. Inclusive, Lilian também trata desse assunto para quem tem, né, interesse nessa história. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, não é para hoje. E aí, Lilian, a gente tem aqui as perguntas dos nossos queridíssimos. Teve uma pessoa que falou aqui, Cláudia disse: poucos vídeos sobre o assunto no YouTube, parece ser um investimento sem riscos. O que você tem a dizer sobre um investimento sem riscos? Então, na verdade, não existe investimento sem risco, né? Então, você tem a segurança jurídica porque você é dono de uma unidade. Então, você tem escritura, matrícula, IPTU no seu nome. Então, isso te dá uma certa
segurança. Sim. Porém, o risco você está investindo no imóvel, no ramo imobiliário e hoteleiro. Sim. Então, todos os riscos de você ter um imóvel normal, e como aconteceu agora na pandemia, os hotéis ficaram todos fechados. Então, mas nunca antes tinha acontecido isso. Você imagina São Paulo com o hotel fechado? Isso foi uma pergunta nossa aqui. Perguntaram, como ficou na pandemia? Gente, na pandemia, basicamente, quem é empresário, quem tem negócios, sofreu. E quem não tem negócios e é empregado, muito possivelmente teve seu emprego aí ameaçado no mínimo. Então, não foi diferente no ramo de hotelaria. Exato. Mas se nós formos puxar o histórico, você vê quanto era a rentabilidade. E uma coisa legal, Thaís, a gente dizer é o seguinte: nós não trabalhamos com projeção de renda, nós trabalhamos com a renda comprovada. Legal isso. Então, por exemplo, se você vier comprar um Ibis aqui, ou uma unidade, sei lá, no Meliá, no Blutri, qualquer rede, você vai falar pra mim, Lina, esse hotel já funciona. Há quantos anos funciona? Qual é o histórico de renda dele? Quanto ele distribuiu efetivamente na conta dos proprietários mês a mês? Você mostra, né? Isso é legal. Mas quando você está entrando num imóvel que é lançamento, eu acredito que isso não seja tão dessa forma. Ou tem como medir também? Não, na verdade é feito um estudo de viabilidade. Viabilidade de negócio, né? Isso. Basicamente. Exatamente. Então é feito por especialistas do ramo hoteleiro. Então ele vê qual a região, quais são os concorrentes, hotéis concorrentes daquele empreendimento, qual é o tipo de cliente, né? Se é um hotel econômico, super econômico. Porque você não pode comparar. O próprio Fazano, a gente não pode comparar um Fazano com o Ibis, não é o mesmo tipo de cliente, então também não é o mesmo tipo de lotação, não é o mesmo tipo de ticket, não é nada, né? Exatamente. Esses hotéis econômicos, eles têm uma alta rotatividade, então a diária é mais baixa, mas a ocupação é muito boa, é grande, entendeu? Sim. Então isso acaba sendo muito rentável, isso é muito legal. Porque as pessoas que vêm para São Paulo, principalmente São Paulo, né, porque lógico que tem vários outros lugares, elas vêm, elas só querem um lugar para dormir e acabou, elas vão bater perna o dia inteiro, elas vão para uma reunião, qualquer coisa, então assim, o que importa é a cama, não é a super estrutura do hotel. Você não está procurando um spa em São Paulo. Quem procura normalmente é quem vem por empresa, né? Se a pessoa está aqui para, sei lá, passar o final de semana e tudo mais e não tiver muita grana, ela vai num hotel qualquer, né? Agora, por empresa, normalmente a empresa paga e a coisa vem meio regada, né? Porque já passei por isso, sei como é que é. Você já me alugaram um flat uma vez, eu sozinha num super de um flat. Eu falei, que é isso, gente? Pra que essa necessidade? Mas tudo bem, adorei. Como é que calcula a variação de renda? Tem como saber isso? Tem, né? Através daquela planilha a gente consegue saber a variação de renda. Fazendo uma média você consegue saber, né? Exato. Quem perguntou foi Jorge. Jorge, essa resposta é pra você. Exatamente, Jorge. Nós fazemos, então, porque São Paulo tem uma ocupação muito boa quase o ano inteiro, diferente das cidades turísticas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, apesar da ocupação ser alta, é como se fosse mais alta ainda em alta temporada, né? Então tem uma sazonalidade muito grande. Aqui não aqui normalmente, dezembro, janeiro e fevereiro costumava ser meses de baixa. Porém, essa história vem mudando, porque agora a gente já tem carnaval em São Paulo. Já tem o Ano Novo também, que na Paulista, que é super concorrido, né? Então muda o perfil da cidade, mas as atrações são diferentes. Uma coisa que eu queria perguntar, que eu não perguntei da outra vez, é como que a pessoa que está fazendo um investimento, ela escolhe a propriedade além do valor da propriedade. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o entorno é importante? Exatamente, Thaís. É muito importante. Você precisa ver localização, né? Como diz, localização, localização, localização. Exato, exato. Então, assim, você vai escolher a bandeira, você vai escolher tudo. Quando você bandeira, ela traz junto com ela credibilidade, sim, né? Muito. Então, a bandeira traz a credibilidade. Você fica num hotel aqui em São Paulo, que você já se hospedou nos Estados Unidos, em outro lugar, você sabe que vai ser o mesmo atendimento. Então, isso é muito importante. É padrão, né? E aí eu acho que, assim, é a confiabilidade do negócio também, porque a pessoa que faz um investimento num negócio desse, ela eventualmente pode querer vender. E vai ser mais fácil vender uma unidade num hotel que tem uma bandeira premium, posso dizer premium, é assim que se chama? Premium, né? Uma bandeira boa do que um hotel que não faz parte de uma rede, né? Mais ou menos assim.
Então isso é uma coisa importante de se ver. Muito embora você não vá morar e não vá se hospedar nesse imóvel, porque a maioria você não se hospeda, né? Você simplesmente compra e alguém vai se hospedar. Então não é um investimento para quem está pensando em se hospedar. Essa é mais uma pergunta que está aqui. Bom, teve uma pergunta aqui sobre cota de multipropriedade, que quem fez a pergunta foi Jennifer, fez a pergunta da cota de multipropriedade, e logo depois teve uma pergunta sobre RCI da Marcela. E as duas coisas estão bem relacionadas, né? Explica para o pessoal como que funciona o RCI, a multipropriedade, e por que não é assim. Exatamente. Aqui em São Paulo, os hotéis são vendidos como propriedade, não como multipropriedade. A multipropriedade seria uma unidade fracionada. Então, essa mesma unidade, eu sou proprietária de algumas semanas, você de outras, enfim, outros proprietários também. E você usa normalmente de férias, aí sim você pode fazer o intercâmbio, né, utilizando, de repente, a própria administradora da multipropriedade da rede, ela te indica ou ela já tem essa parceria, e aí você pode se hospedar em outro local. Então seria essa a resposta, e aqui em São Paulo não é, então, tá? As unidades você tem a matrícula no teu nome, não é cota também. Tá, e cota, só para o pessoal entender, cota é quando você compra uma porcentagem, se eu estiver falando besteira, me corrija, pelo amor de Deus. Você compra uma porcentagem do hotel, você não tem uma chave, digamos assim. No caso da propriedade, você tem a chave. E isso é muito mais importante porque na hora de uma dissolução, de uma falência, qualquer coisa do tipo, você tem um imóvel de qualquer forma. No caso da cota não funciona dessa forma, é isso? Exatamente. Então a cota você vai ter uma fração. Então você é sócio daquele hotel com uma fração. Você é sócio de uma empresa, se a empresa faliu, acabou, né? Então é assim que funciona. Vocês já entenderam que não vai pela cota não, porque a cota é esquisita. Tem alguma situação onde a cota vale a pena? Deve ter, alguém vai assistir esse vídeo e vai falar. Vai falar que tem, né? Que a cota vale a pena. Para nós a gente trabalha com as unidades mesmo. É melhor para vocês trabalharem, né? Mas assim, enfim, eu acredito que deve ser a mesma coisa. Se for uma coisa de grande credibilidade, que é mais estável, etc., a cota talvez valha a pena. Sim. Mas, enfim, se não for o caso, esquece essa opção aí, porque não é legal. Voltando para a história do RCI, eu lembro que a gente tinha falado da outra vez que o RCI ele não tinha o objetivo de investir para gerar lucro. A multipropriedade, né? A multipropriedade seria o intercâmbio. A multipropriedade seria, por exemplo, você tem uma casa de férias, aí você vende a casa de férias e compra uma multipropriedade. Porque aí você só vai pagar o tempo útil que você vai usar o imóvel. Faz muito sentido, você não tem mais custos, e aí você pode utilizar. E aí você pode rentabilizar, se for permitido pela rede, você alugar o seu período. Sim. Aí é a única forma de rentabilizar. É a única forma, mas assim, honestamente não faz muito sentido. Vamos supor que você possa usar durante 2 meses no ano, você alugar 2 meses, sendo que você pagou uma parte daquele imóvel, e você não aproveita do imóvel, então enfim. Mas é um sistema bem parecido com o das Vacation Homes lá em Orlando, né? Pra quem tá aí assistindo o vídeo já deve ter ouvido falar das Vacation Homes, que as pessoas têm direito de usar a casa durante 3 meses, etc, etc. Ela faz a decoração do jeito que ela quer e tudo mais, mas a casa não é uma casa de moradia, é uma casa de veraneio, digamos assim. Então, se você está pensando em ganhar dinheiro com a multipropriedade, não é isso, tá? Vai valer a pena para família grande, porque pelo que a menina falou aqui, quando a família é grande, tal, aí sim, né? Porque você vai economizar. Mas aí minha opinião particular, tá? Ficar também toda vez no mesmo lugar, gente, não sei, né? Acho que o mundo é grande demais. Vamos passear por aí, né? Exatamente. Perguntaram sobre payback. Quem perguntou foi a Claire, eu acho que é Claire Barbosa. Ela perguntou sobre payback. Em quanto tempo acontece esse payback? Como é que a gente faz esse cálculo? Então, o payback, quando você fala do investimento imobiliário, demora um pouco mais. Então, vamos falar de percentual. Quando você compra um imóvel aqui, um hotel, você vai ter um retorno em torno de 0,6, 0,7, dependendo do empreendimento. Então aí você pode fazer um cálculo, também tem a questão da valorização. Hoje o mercado está em baixa, então agora é hora de investir.
O pessoal gosta de comprar quando está na alta. Não, agora é o momento. Isso tem muito a ver com o perfil do brasileiro, né? Imediatista. E para tudo, na verdade, né? A gente não está muito acostumado a lidar com o aprendizado. Eu estava falando sobre isso com o Manuel hoje, que a gente começa a fazer uma coisa e se em 2 segundos aquela coisa não começa a dar dinheiro, se você começa a perceber que não era tão fácil assim de aprender quanto você achou que fosse ser, você começa a ficar agoniado. Então, um investimento é isso, você não consegue ter um filho e o seu filho nascer com 10 anos, exceto se você adotar, lógico, mas assim, um filho que nasce da barriga, não consegue. Então, se você compra um investimento desse, é tipo um filho, você está cuidando dele ali para que em algum momento ele dê frutos e que, né, seja uma coisa boa para todo mundo. É um raciocínio assim, né? Exatamente. Mas tem muita procura, então você faz o cálculo quanto você vai investir. Uma coisa também interessante que a gente conversou, o custo é baixo. Então, quando você compra um imóvel barato, super bem localizado, você vai pagar 300 mil, né, 350, 400 mil. Olha, isso é a Lilian, eu vou te dizer, isso aí é a Lilian já jogando pra mim os valores da propriedade que me interessou, entendeu? Ela já tá assim, entendeu? Ficou um pouquinho mais íntima, ela já tá assim, já me vendendo aqui no vídeo. Mas assim, é barato, não é um imóvel barato, você não compra um imóvel para moradia por esse preço, então, enfim, não tem como. E aí tem um cálculo, não tem, pro payback? Sim, aí você pode fazer o cálculo, por exemplo, se você tem um retorno em torno de 0,7, vai depender do prédio também que você escolher, e o valor, isso é muito importante, você precisa comprar bem. Então, se você fez um bom negócio na compra, você vai ter um retorno. Porque você comprou ele mais baixo, não tem como mais desvalorizar, entendeu? Porque isso que a gente falou, um imóvel mobiliado com vaga de garagem num determinado local, administrado por uma boa rede, não tem como cair mais. Sim, faz sentido, total sentido. E aí você tem que ver com a bandeira como é que é a rentabilidade, né? Então, você vai fazer o cálculo em cima daquilo. Aí você faz aí a conta e vê quanto tempo você vai demorar para receber de volta aquilo que você pagou. Mas assim, entenda, não é assim, investir aqui, mês que vem eu tô abrir aí o chão, sair no poço de dinheiro. Não funciona dessa forma, né? Longo prazo, gente, longo prazo. E como é que funciona para venda? É fácil de vender um imóvel desse? Então, nós temos bastante liquidez. Óbvio que esse ano é atípico, né? Mas normalmente quando você coloca um imóvel à venda, às vezes nós já temos um investidor interessado em comprar naquele determinado prédio. Vocês têm uma carteira de clientes que vocês já sabem qual é o perfil deles e vocês, surgiu aqui uma propriedade, opa, vou ligar para o cliente e vou avisar. É assim que funciona? Exatamente assim. Então, o que acontece é assim, às vezes um cliente ele tem outros imóveis. Então, ele tem um galpão, ele tem conjunto comercial, ele tem sobrado, ele começa a ter problema, ele compra às vezes um hotel para experimentar, ele viu que funciona, ele começa a trazer o investimento dele para esse ramo. Aí nós vamos orientá-lo, não compra tudo no mesmo prédio, você pode comprar em bairros diferentes, porque aí você vai pegar clientes diferentes, valores diferentes, né? Outro tipo de ocupação, outro perfil de hóspede. Faz sentido. Inclusive, por exemplo, aqui em São Paulo, aliás, todo lugar deve ter isso, né? De você falar assim, esse bairro é perigoso, daqui a pouco não é mais esse, agora é o outro. Então, se você compra tudo no mesmo bairro, se alguma coisa dessas acontecer, e por acaso, porventura, já estou antecipando, porque tem umas perguntas trágicas aqui. Então, assim, aconteceu uma situação dessa que o bairro deixou de ser um bairro desejado e passou a ser outro bairro, se você está com tudo naquele bairro ali, provavelmente isso vai impactar a sua renda. Botaram um comentário aqui que eu acho que você pode comentar sobre isso. Eu teria muito medo de investir no Fasano, principalmente na Zona Sul, porque ele é extremamente overpriced. O que você acha de propriedades que são propriedades de luxo? Pelo que eu entendi foi isso, né? Como é muito caro, essa pessoa está achando que quem foi Juarez acha que é um imóvel que não vai ter muita ocupação. Isso faz sentido ou não faz sentido? Não faz sentido. Depende do valor que você vai investir ou o retorno que você tem. Agora, se você consegue diversificar, aquilo que a gente estava conversando, é mais interessante. Sim. Então, porque de repente um valor
alto que você tem, você não vai colocar num imóvel só, você pode diversificar até melhora a tua liquidez. Sim. Na hora que você precisa se desfazer, você não vai precisar vender um imóvel muito mais caro. É lógico. Você vai vender o fracionado. Isso é uma regra para qualquer investimento, gente, para qualquer coisa na vida. Você não pode apostar tudo numa galinha só, entendeu? Colocar todos os ovos Todos na mesma os ovos cesta. na mesma cesta. Você não pode fazer isso, senão, assim... É lógico que a pessoa, quando ela não tem experiência, ela tende a buscar o melhor retorno. Só que atrás do retorno tem outros fatores, e aí para você ter o melhor retorno, você vai ter que pagar mais, enfim, tem outras questões aí envolvidas. Tem risco, normalmente investimentos que têm maior risco dão retorno maior, então assim, isso é para qualquer investimento, seja numa propriedade, em qualquer coisa. Acho que a única coisa que só desvaloriza é carro, né? Porque de resto funciona mais ou menos dessa forma. Então assim, entenda que para um hotel overpriced vai ter cliente que vai overpay, entendeu? Então assim, o cliente vai pagar, ele tá afim daquela estrutura, ele tá pagando pela exclusividade, pelo design, para sentar na cadeira do designer XPTO, e que custa uma fortuna, é para isso que o cliente está pagando, entendeu? Então vai ter cliente para todo tipo de hotel, e aí compra o que você quiser. Agora assim, ó, pergunta trágica, quem falou foi bionatural. A meu ver, não existe risco nenhum de perder o investimento. Se pegar fogo, tiver terremoto, tem seguro? Eu acho que cobre, imagina. Só se tiver um caos global e apocalipse, aí sim acabou tudo. Tem seguro? É um imóvel, os hotéis têm seguro. E se você tem uma unidade, um hotel, você é proprietário de uma unidade, digamos que ele esteja fora do pool, você faz um seguro num banco, enfim, um seguro custo baixo, vale super a pena. Vale super a pena, gente. Tem que ter seguro, né? É um imóvel como qualquer outro. Então, mas assim, novamente, voltando àquele assunto, essas perguntas surgiram porque a gente está no ano que a gente está. Então, assim, quando foi que vocês vivenciaram uma pandemia, entendeu? Isso daí, a hora que a gente passar por ela, vai demorar para chegar uma outra, né? Se ela vier, eu ainda estiver aqui. Mas, assim, provavelmente não, né? Porque é muito difícil, é uma chance muito remota de acontecer isso. E, enfim, terremoto, né? Aquela coisa, terremoto no Brasil é também outra coisa remota. Então, outra coisa, aqui eu já esgotei as perguntas, mas eu tenho uma pergunta que é curiosa. O que acontece? Acontece de, por exemplo, o hotel é de uma bandeira e virou outra bandeira? Acontece. É frequente? Não é frequente. O que acontece é o seguinte, os contratos com a bandeira, normalmente eles são de 10 anos. Sim. Então, digamos que o contrato está para vencer. Então, você vai analisar as propostas que você tem. Da própria rede, que interessa muito para ela continuar, ou de uma nova rede. Então, normalmente, quando uma nova rede quer pegar um hotel, às vezes ela faz uma proposta que ela entra com valor para fazer algum investimento no próprio hotel. Então ela coloca um capital próprio, né? E de repente vou reformar a recepção, enfim. Então, dependendo da rede, deve reformar tudo, né? Porque tem que adequar. Ele vai adequar ou não, ele usa a mesma estrutura, ele vai colocar o nome dele e todas as reservas que forem feitas serão daquela rede, então cada rede tem a sua clientela. Sim, sim. Né? Então isso é muito que também vem junto com aquela história de clube de vantagens, né? Que aí, por exemplo, vamos supor, eu sei que a Accor, é a Accor que fala? É a Accor. A Accor tem clube de vantagens, então assim, você recebe por e-mail, o quanto custa cada hospedagem, aí tem as faixas dos hotéis e tal, então assim, se você é um cliente, sei lá, Safira, a tendência é que você se hospede sempre na mesma rede. Então, é isso, né? Exatamente. Então, para o proprietário nunca vai ter desvantagem, sempre é vantagem. Então, eles vão analisar. E legal dizer o seguinte, que esses prédios eles têm síndico, ele tem conselho, ele tem reunião de assembleia. Tá? E se, vamos supor, os proprietários, eles têm decisão na questão de mudar ou não a administração do hotel? Tem decisão. Eles vão decidir. Então, normalmente vem nas propostas e eles vão analisar o que é melhor, o que é mais viável. E eles podem sugerir também novas administradoras, ou não? Se vencer o contrato, sim. Porque para você tirar uma rede, você vai precisar pagar uma multa. Vai pedir para se retirar, coisa que é muito difícil.
ou então vem essa questão da mudança, ou às vezes a própria rede, ela pode criar uma nova bandeira, conforme a categoria que vai atrair mais hóspedes, então isso tudo é definido. Por exemplo, eu lembro que Ibis era uma coisa só, era um hotel econômico, e daí agora tem budget, tem outras coisas dentro do Ibis, né? Isso, na verdade a rede Accor, ela tem várias bandeiras. Então, por exemplo, o Mercury é da rede Accor, Ibis é da rede Accor, e dentro da bandeira Ibis, como você falou, tem as categorias também, econômico, super econômico. Então tem Ibis, a bandeira vermelha, que é aquele da Paulista, lá na Berrini também tem bandeira vermelha. Isso influencia na faixa de preço da hospedagem. Da hospedagem, o tamanho do apartamento é um pouquinho maior. O budget já é mais econômico e nós temos agora também o Style, que é aquele verde. Então, assim, vai depender da categoria. Então, ela acaba dividindo, mas você está dentro da mesma rede. Legal. Isso é legal. As outras redes também têm essa categoria. Para quem compra uma propriedade dentro de um Ibis, por exemplo, vamos mudar, para eu cansei de falar de Ibis. Vamos supor que a pessoa compre um Hilton da vida. Ela tem facilidade para comprar uma outra propriedade dentro da mesma rede depois? Ou não faz diferença nenhuma, por ela já ser proprietária dali? Não, ela vai, porque assim, ou ela vai comprar no lançamento, ou ela vai comprar uma revenda. De alguém que pronto vai ser revenda. Sim. Que já está em funcionamento. E os novos, você tem um lançamento, pré-lançamento. Isso é legal a gente dizer, né? Porque a maioria dos hotéis, como você falou, às vezes a pessoa não fica sabendo da informação. Aí ela já pega já pronto. É que nem apartamento, se você comprar na planta, você tem mais chance de pagar mais barato, porque você já está entrando ali, ó. É o dinheiro que, a grosso modo, tá? A construtora precisa de um dinheiro para viabilizar aquele projeto. Se você tem aquele dinheiro na mão e você compra, e você está apostando naquilo, você vai pagar mais barato. Agora, depois que já deu uma valorizada e já lançou, você vai pagar mais caro. Todo mundo que já comprou um imóvel sabe como é que funciona. É assim também, né? Imagino, né? Você vai pagar mais caro. Sim, também quando você compra o lançamento, você demora um pouco mais para receber o imóvel, mas você vai receber um imóvel novinho, né? Novinho, exatamente. Novinho. E como é que funciona? Outra curiosidade que eu acho que, assim, é importante. Quando você compra quando você compra uma propriedade dessas no hotel, você paga um enxoval, que é aquela coisa de decoração, né? Pananã, aquilo ali tudo. E quando muda a bandeira, o que acontece? O dono da propriedade ele tem que pagar para trocar, se tiver troca de enxoval? Não, na verdade, isso também faz parte da negociação. Porém, todas as vezes que for necessário fazer um retrofit, como aconteceu na Copa, todos os hotéis praticamente de São Paulo foram reformados. Mobília, enfim. E mesmo quando não tem a reforma, o hotel precisa sempre manter a manutenção em dia. Então tudo tem um custo previsto já de manutenção. Exato. Então é aprovado também a Assembleia e normalmente eles fazem um planejamento. Então vão descontando um pouquinho por mês da rentabilidade durante alguns anos, para você não sentir o impacto. Sim, faz sentido. E tá legal, isso é bem legal, porque imagina, do nada mudou a bandeira, que não é uma coisa normal, mas assim, do nada mudou a bandeira, aí você tem que pagar 50 mil reais a mais. Não é assim, a gente já explicou assim. Não é assim. Tá bom, agora a gente já entendeu como é que funciona toda essa história, a gente já entendeu que a Lilian tem um monte de coisa, um monte de carta na manga, que eu tô vendo o envelopinho daqui, eu já sei o que tem dentro daquele envelopinho. Então assim, como é que funciona? Como é que paga? Então, você pode, isso é uma coisa legal de falar, como é imóvel, você pode financiar. Então, normal, tipo transferência de caixa, normal? Normal. Nossa, gente, olha aí. Você precisa atender às exigências do banco. Então, por exemplo, você pode usar carta de crédito, você pode usar financiamento bancário, você pode usar FGTS. Olha! Depende. Porque o FGTS é para você morar. Sim. Se você for morar num flat, se for configurar que realmente você pode morar, você não vai comprar um Ibis, por exemplo, porque é investimento. Mas se for um flat para você morar e você quiser usar o seu FGTS e atender todas as exigências da Caixa, você pode liberar. Então, muitos clientes até, inclusive, compram para investimento. Mas o FGTS tem que ser o primeiro imóvel da pessoa, tem uma coisa dessa, não tem ou não tem mais? Isso, exatamente, porque ele vai comprar esse imóvel para morar. Sim. Tá? Então, ele tem que atender as exigências lá, tem que trabalhar na mesma região, enfim, então as regras da Caixa. Mas, por exemplo, nós temos clientes que eles compram com carta de consórcio, ou flat,
e ele paga a mensalidade do consórcio com o rendimento. Gente. Entendeu? Eu preciso te vender um antes da gente terminar. Eu preciso me vender um imóvel, nossa senhora. Mas então, vocês entenderam, né? Que basicamente é tipo assim, não tá saindo mais dinheiro. Você vai dar uma entradinha, né? Aí todo mês o que era pra você ganhar, em vez de você ganhar, você tá ali pagando. Ou você tá ganhando menos e tá pagando a parcelinha. E a vida segue. Funciona dessa forma. Achei promissor. Você também trabalha com flats? Também, né? Trabalho com flats e hotéis em São Paulo. Sou especializada aí em São Paulo. Trabalho algumas coisas fora, mas normalmente aqui. Então tem os hotéis que são de pool hoteleiro, tem os hotéis que não fazem parte do pool, e tem os flats que você comercializa. E os flats você também comercializa na planta ou não? Também. Nós temos poucos lançamentos em São Paulo, bem restrito, justamente por essa questão que a gente falou. Então, no lançamento é legal também, porque você pode comprar e pagar no decorrer da obra. Tem isso, porque quando entrega a chave, tem uma história, no Habite, se paga não sei o quê, tem Exato. Então você pode se programar. Já vai pagando uma parcela mensal, você vai ter a mobília também, você pode parcelar em 10 vezes. Então isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, gente. Ai, gente, invistam nisso aí, entendeu? E é isso aí, gente. E entre em contato com a Lilian, entendeu? O que você faz mais, Lilian? O que você tem? Você pode falar algumas bandeiras que você trabalha ou não podemos? Não podemos, né? Então eu posso falar dos hotéis que já estão em funcionamento. Então nós trabalhamos com o Blue Tree, Marriott, nós temos da Meliá, a bandeira Trip também que pertence à Meliá, nós temos da Atlântica Hotels, nós temos Transamérica, Ibis, Mercury, então assim, é uma infinidade. E os bairros são ótimos, porque Jardins, Moema, Itaim. Você que escolhe as propriedades que você vai trabalhar? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu escolho os prédios que nós achamos que são rentáveis. Legal. Então, que vão viabilizar para o cliente um bom retorno. Porque não adianta você também pegar um hotel para comercializar se você não vai conseguir vender. Você vai ficar com aquilo ali na mão e... Exato. Então você pode escolher dentro desses prédios, né? E aí nós vamos passar para você sempre a opção, qual prédio que nós temos com melhor negociação, melhor preço, qual proprietário que tem interesse em vender. Às vezes ele precisa fechar um negócio rápido, então vai ter uma oportunidade de negócio, isso é muito legal. Você falou em vender, tem uma coisa importante, tá? Que, por exemplo, quando você tem uma propriedade dentro do pool hoteleiro, isso foi uma questão que surgiu, foi uma dúvida que eu já respondi, mas quando você tem uma unidade dentro do pool hoteleiro, e você quer vender essa unidade, você precisa de alguém que venda, né? Um corretor, alguma coisa desse tipo. Lilian é essa pessoa. Mas tem gente que vai por conta própria, bota lá no Zap e tchau, entendeu? Então assim, se você não sabe o que você está fazendo, se você não está sendo guiado, é melhor que você procure um corretor para te ajudar na escolha do imóvel. Porque só entrar lá no Zap, pegar e comprar, às vezes a corretora mesmo bota no Zap, né? Sim. Mas assim, só entrar lá, pegar e comprar e fazer negociação, se você não sabe onde é que você está botando a mão, de repente com o corretor ele vai falar, olha, você está de olho nesse imóvel, mas tem um outro aqui que tem o mesmo perfil, que tem uma rentabilidade melhor e etc, etc. Então, assim, eu se fosse investir eu faria isso, né? Então assim, se fosse não, quando for investir, eu vou fazer isso, né? Eu não vou dar uma de doida e entrar no Zap e comprar um filho quadrado, né? Porque isso é um filho quadrado, né? É uma caixinha. Então eu não vou fazer isso. Mas como é que funciona pra você? Assim, é só uma questão assim, burocrática. O cliente quando compra, você ganha uma participação disso no rendimento? Não. Não, né? Não, nós atuamos como corretor de imóveis. Entendi. Então nós vamos ganhar a comissão da negociação, da intermediação. Não, depois lá pra frente não faz diferença. Então, pra você, eu quis fazer essa pergunta, por quê? Porque de repente, vocês ouvindo ela falar que ela escolhe os que são mais rentáveis, pode dar a impressão de que ela vai ganhar uma porcentagem. Mas não,
a única vantagem que ela tem em escolher os imóveis mais rentáveis é o fato de poder vender mais fácil, né? Liquidez, né? Então, gente, é isso aí. O vendedor precisa vender. E aí o cliente precisa comprar. Então ela tem que ter o imóvel que ela sabe que os clientes dela vão precisar. E eu tenho quase certeza que ela já deve olhar uma propriedade e falar, tem fulano que talvez vão se interessar por isso. Se você já for cliente de um corretor, ele já vai pegar o lançamento e já vai falar, o pré-lançamento vai falar, olha, vai sair uma situação assim, assim, assado. Porque tem coisas que não podem ser faladas, entendeu? E aí, não pode ser divulgado na mídia, então assim, tem que entrar em contato para você conseguir saber. Exatamente, a gente vai dar uma consultoria, né, Thaís? Então, eu acho que isso é legal. Você vai pegar o know-how do especialista e vai aplicar isso para você poder fazer uma boa compra. Sim. E as oportunidades vão surgir, nós vamos avisar os clientes, os investidores. Como você falou, nós colocamos anúncio nas mídias de um modo geral, mas tem negócios que às vezes não dá tempo. Porque sai muito rápido, Sai né? muito rápido. Aí você já pega, já oferece para uma pessoa e vai. Já vende. Tá vendo, gente? Lilian, quero saber, você quer falar mais sobre a Vitória, como funciona, tem mais alguma coisa? Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do site para vocês entrarem em contato. Lilian é a mulher da empresa, tá? Vocês entendam que Lilian é a pessoa da empresa. Tem o nome dela no site lá. Então, assim, ela é a pessoa do poder da empresa. E o seu sócio é seu marido, né? Então, Lilian tem uma estrutura como eu e Manuel. Nós somos sócios aí, né, na vida, no plano de saúde, em tudo. Então, Lilian é sócia do marido dela, mas ela que é a pessoa que, né, vai dar as caras aqui para poder explicar essas situações. Então, gente, entre em contato com Lilian. E aí, o que você tem? Você vai dar um atendimento especial pro pessoal, né? Com certeza, pode me procurar, por favor, entre em contato, a Thaís está deixando aqui no nosso site, né? Então, eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui juntas, né? Mais uma vez, isso foi muito bom, porque é um aprendizado. Sim. Então é uma oportunidade de nós nos relacionarmos. E se vocês tiverem mais assuntos, mais perguntas, podem mandar para Podem mandar as dúvidas aqui embaixo. Se entrar em contato com a Lilian, podem falar que viram o vídeo no canal. Ela já vai saber de onde vocês vieram, que tipo de informação que vocês têm, porque isso é importante. Porque assim, sei lá, você vai atender um cliente, você não sabe o que ele sabe. Se ele já assistiu o vídeo, você já sabe até que ponto ele entendeu daquela informação. Então, gente, é isso. Eu agradeço muito que vocês tenham assistido o vídeo até o final. Tentei passar por todas as dúvidas que todo mundo deixou por aqui. Acho que a gente esqueceu de alguma coisa? Não, acho que não. Falamos tudo e mais um pouco. E em algum momento a gente vai voltar com um vídeo para falar especificamente só dessa parte das propriedades que não ficam dentro do pool hoteleiro, porque isso daí é um outro mundo, é uma outra área.